Módulo 3. Administração. Programa 1. O controle da organização. Você consegue controlar a sua vida? Pagar suas contas, controlar todos os seus compromissos? Você consegue? Totalmente. O planejamento é fundamental em qualquer família. Usa de muita criatividade, de muita paciência. No mundo inteiro, o semáforo é a principal ferramenta de controle do trânsito de carros e de pedestres. E você, sabe o que significam as 3 cores do semáforo? Verde é para seguir, amarelo é de atenção e vermelho é que está fechado. Pare, siga e atenção. Milhares de pessoas dependem dessas luzes para ir e vir. Mas quem será que está por trás dessas luzes mágicas capazes de parar o trânsito? Vamos descobrir juntos? Controle e planejamento são palavras fundamentais na Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo. Criada em 1976, a CET de São Paulo é considerada um modelo de administração do trânsito. Cá entre nós, não deve ser nada fácil controlar o vai-vem de carros pelas ruas da maior cidade da América Latina. Técnicos da CET trabalham durante as 24 horas do dia para garantir que milhões de cidadãos se desloquem em segurança pelas ruas da cidade. Gilson, controlar o tráfego de uma cidade como São Paulo exige um planejamento muito complexo? A cidade é muito grande, 10 milhões de habitantes, quase 6 milhões de veículos, então requer um planejamento bastante específico, uma logística muito especializada de distribuição dos agentes em campo. Então temos os 500 agentes distribuídos por turno na cidade, durante 24 horas do dia e todos os dias da semana, com atividades específicas. Por exemplo, a equipe noturna atende todas as obras e interferências grandes da área central, das marginais, áreas que não podem ter seu trânsito interrompido durante o dia. E como vocês fazem o controle do tráfego no dia a dia? No dia a dia, os agentes saem com a sua programação, cada um para o seu posto de trabalho já determinado previamente. E à medida que o turno dele vai se desenvolvendo, ele vai informando aqui a central do que está acontecendo. Se a central fica sabendo de alguma ocorrência pelo público externo, pelos nossos telefones de atendimento externo, a gente despacha essa ocorrência para o agente que está mais próximo dela e fazer uma verificação e ver o que é que pode ser feito. E é através desse trabalho rotineiro, desse controle no dia a dia, que vocês detectam problemas e aí, se preciso, alteram o planejamento? Esse planejamento é alterado praticamente todo dia. Até durante o dia ele é muitas vezes alterado. Uma atividade rotineira muito importante que interfere muito no planejamento é o monitoramento do trânsito, que é feito por agentes nossos que ficam em cima dos prédios, observando o trânsito através de binóculo e que precisam exatamente o momento em que está acontecendo uma manifestação, aconteceu um acidente, ou um semáforo quebrou, ou um carro quebrou. E aí aciona o agente que está em campo ou aciona a central para deslocar o agente que está mais próximo. E é esse monitoramento em que a gente vai acompanhando a evolução do trânsito na cidade. Quantas equipes trabalham diretamente nesse controle e o que cada uma faz? Nós temos 500 agentes por turno. Tá. Somos em 1.500 ao todo e distribuídos em 4 turnos envolvendo todos esses agentes. A cidade é dividida em 6 gerências operacionais que cuidam de 6 pedaços específicos da cidade. Tá, e cada agente tem uma função específica, né? Sim, o que é planejado rotineiramente, as atividades são muito semelhantes. Existem algumas situações específicas que uma gerência tem que a outra não tem, mas no geral as atividades são muito similares. A função controle dentro da empresa é muito importante e eu só posso controlar se eu tiver planejado. Porque primeiro eu preciso definir para onde eu quero ir.
para depois ver se eu estou indo na direção certa, se eu estou conseguindo os resultados que eu planejei ter, se eu estou tendo o desempenho que eu esperava. E o controle é exercido em todas as áreas da empresa, desde a alta gerência até o operário de linha. E uma coisa muito importante é que o controle tem uma visão muito antiquada que liga controle à punição. Eu vou ver como as pessoas trabalham para detectar erros e punir os culpados. E não é isso. O controle na empresa moderna tem mais a função de melhorar os processos de trabalho, ver o que as pessoas estão fazendo para que elas trabalhem cada vez melhor, melhorar os processos de trabalho. E o funcionário também tem a obrigação de propor melhorias à sua gerência e não ser visto como um chato. Ao contrário, ele tem que ser visto como uma pessoa que está tentando melhorar a forma como a empresa trabalha. Na empresa existem 3 níveis de planejamento: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. E da mesma forma também existem 3 níveis de controle. O controle estratégico, ele é feito mais pela alta gerência e tem como objetivo verificar se as grandes diretrizes estratégicas da empresa estão sendo cumpridas. O nível tático acontece dentro dos departamentos. E aí eu preciso verificar se o departamento está atingindo as metas que foram designadas para ele naquele ano, se ele está cumprindo o que é esperado pela empresa daquele departamento. Esse seria o controle no nível tático. E, finalmente, no nível operacional, eu controlo rotinas de trabalho, procedimentos, os processos de trabalho, se eles estão acontecendo de acordo com o que se espera. E o mais importante é que o nível operacional e o nível tático estejam alinhados entre si e os dois têm que estar muito alinhados com o nível estratégico. Mapas, gráficos, tabelas, estatísticas, toda e qualquer informação é essencial quando se trata de planejar e controlar o sistema de controle de tráfego de carros e de pedestres numa metrópole como São Paulo. Numa cidade como São Paulo, tudo pode acontecer. Uma chuva forte, por exemplo. Como é que vocês lidam com esses imprevistos? Quem decide o que fazer? Essa informação, ela acaba, no início da atividade, ela fica concentrada em 2 pessoas, que é quem está lá na rua, no local da ocorrência, fazendo uma avaliação da ocorrência, passando informações para a central, e uma outra pessoa aqui na central preparando toda essa operação que poderá ter que ser deslocada para esse evento. No caso da enchente, como é uma situação prevista, nós conhecemos previamente os pontos que normalmente alagam. Então, a nossa ação já está planejada para deslocar o pessoal para esses pontos. Quando recebemos informação da meteorologia de que tem previsão de chuva forte para os próximos 15 minutos, numa determinada região da cidade ou em toda a cidade, nós já estabelecemos um estado de atenção e isso é o suficiente para que a operação se desloque já para os pontos previamente planejados, para evitar que os veículos entrem numa área alagada e fiquem presos. Como é que vocês se preparam para ocasiões como o Natal, por exemplo, onde o trânsito é fortemente alterado? Existe um esquema pré-montado? Especialmente no Natal, a gente monta o que chamamos de Operação Natal, né? Operação Fim de Ano, onde a gente desloca recursos para as áreas de compra. 25 de março, a área do Brás e todos os shoppings da cidade. Fazemos uma ação muito forte nessas áreas de concentração de compras para minimizar o impacto desse grande fluxo de veículos que se desloca para essas regiões. E essas estatísticas que vocês têm sempre, anuais, mensais e tal, facilita muito o trabalho de vocês? Isso é um indicador de avaliação de como o planejamento efetivamente se implantou e qual o resultado que nós obtivemos com aquilo. E todo ano esse planejamento é corrigido. Esses índices são medidos e no ano seguinte, tal coisa não deu certo, vamos mudar aqui, vamos melhorar aquela saída, surgiu uma via nova ou surgiu um fato novo, o evento muda também, né? Então, controle é fundamental para o planejamento de vocês aqui na CET? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é um tripé, né? Você tem que planejar, tem que executar, tem que medir o resultado e aí tem que rever o planejamento para ver se deu certo. E isso é um ciclo, né? Que não para nunca. Né? Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.